Vidas Negras Importam. Notas de Escurecimento é uma palestra onde pretendo trazer a introdução do que é a literatura negro-brasileira. Contar que ela é muito mais do que o negro estar ou o preto estar no texto, mas é ele sendo o eu enunciador. Que literatura é essa que a gente está conversando? É aquela literatura que foi feita por aquele povo que vivia na África e lá foi sequestrado, trazido à força aqui no Brasil. Quase 5 milhões de escravos, quase 5 milhões de negros foram trazidos e foram escravizados aqui no Brasil. Eles foram mãos, pés, cabeça, né? Do início, no mínimo, do projeto do Brasil colonial até o Brasil República. É dessa literatura que a gente fala. Qual é a ideia, né? O que se define como literatura negro-brasileira? É o negro na primeira pessoa, ele sendo personagem e sendo o narrador, ele escrevendo e contando o seu ponto de vista. Essa é a ideia que eu venho trazer para vocês, para nós falarmos sobre essa questão da literatura negro-brasileira, né? E esses são os exemplos de alguns escritores negros importantes para a nossa literatura. Nesse nosso tempo a gente não vai conseguir falar de todos, né? Mas que esses poucos que eu vou conseguir falar nesse nosso tempo, ele vai nos representar. Há muito mais pretos e negros escrevendo, lendo, contando suas histórias, sendo escritoras e escritores trazendo várias informações. E em cima dessa ideia da literatura negro-brasileira, existem alguns fundamentos que o professor Eduardo Ramos nos traz, né? E é sempre pensar que não se pensa dessa literatura negro-brasileira fora da literatura canônica. O que nós queremos é que essa literatura canônica, ela saiba dessa contribuição, como a contribuição da literatura feminina, da literatura indígena e outras literaturas importantes que hoje estão marginalizadas. Essas são algumas definições. O negro na primeira pessoa. Então, esses são os fundamentos. O primeiro aspecto dessa literatura é a temática, a incorporação da experiência do negro no texto literário. E com isso, nós temos alguns exemplos, alguns livros importantes, né, que não são todos, mas alguns livros importantes que nós podemos citar. Por favor. A incorporação. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Essa história é bem interessante. Ele é narrado pela King, que aos 8 anos na África, ou nas Áfricas, ela foi sequestrada e trazida para o Brasil. Aqui no Brasil, né, como escrava, foi escravizada, né, conquistou a sua alforria, casou, teve um filho que se perdeu, volta para a África e com todo o conhecimento que ela teve aqui, ela na África consegue reerguer, né, reencontrar a família. E em um determinado momento ela resolve voltar para cá. Essa é a história simples dessa, não tão simples, mas é simples essa história dessa menina. O que é interessante é quem? Narradora é uma negra. Ela conta a sua história. Ela traz todo esse poder, como foi um testemunho de como foi a vida de uma escrava aqui no Brasil. Colocam muito, né, que essa seria uma escrita, né, que muito baseada na vida de Luísa Malim, mãe de Luiz Gama, que nós vamos falar mais para frente. Um outro livro importante para esse momento, falando da temática negra, é Quando Me Descobri Negra, de Bianca Santana. Isso é interessante porque uma das frases da Bianca é assim: tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Esse livro é um livro de testemunha de como ela se entendendo como negra, como ela percebendo-se o que é ser negra e todas as suas dificuldades até desse entendimento, né? E um dos testemunhos desse livro é que
Djamila Ribeiro coloca que Bianca fala, ao falar de si, ela fala de nós. Todas essas coisas. Um segundo ponto é autoria. O negro surge como sujeito da enunciação, colocando sua maneira de ver e sentir o mundo. Um dos exemplos é Enquanto Tambor Não Chama, de Sérgio Baluto. Vou declamar. Enquanto o tambor não chama, estou em outro lugar. No rodopio de mãos trançadas, corpo treinado, pés floreados, peripécia de samba rock na alma. Enquanto o tambor não chama, encontro-me entre cheiros, esfregando a ruda entre os dedos, mascando alecrim, colhendo parimboba e flores de jasmim. Enquanto o tambor não chama, com incenso de palavras do peito da África, com o som de lembranças sobre a pele retinta, com zunido na cabeça e tremor nas pernas. Ah, mas quando o tambor chama, é só alegria, festa, euforia, catimbonzeiro e é vovó abençoando e passando o inusitado no centro do terreiro. A roda grandiosa em festa. Exu, Giramundo, é o mundo que gira. Arrasta a menina que tremelica em ancas servidas, em sinfonias e adajá, chamando para chegar. Aí que eu quero ver, quando o tambor chama, enquanto o tambor chama. Esse é um dos livros muito interessantes, falando sobre essa questão, né, da autoria do negro. E um outro é Contos de Anu. Esse conto de Raquel de Almeida é muito interessante. São vários contos onde as personagens, onde a narradora ou as narradoras são mulheres. Em nenhum momento a Raquel coloca que essas narradoras são negras, mas é interessante perceber como ela demonstra, sem falar isso, que essas personagens são negras e estão vivendo todas essas dificuldades ou essas características, principalmente, de ser negras em todas as situações, né? Um dos contos, né, dela é falando sobre a morte, né? Sobre uma mulher falando desse seu sofrimento. Contos de Yanu. É muito interessante. Aí agora vamos para o terceiro, é o ponto de vista que percebe a adesão à história e tradições negras. E um livro muito interessante é o Perifobia, de Lilian Guerra. É um livro com vários contos que são entrelaçados, né? E ela oferece principalmente o nome, perifobia, que é um neologismo, né? Falando de periferia e o medo da periferia. E os personagens negros sobrevivendo, superando toda essa questão. Esse livro, né, o espaço que se passa é a Zona Leste de São Paulo, né? E é muito interessante esse texto, essa literatura da Lilian, ela trazendo essa tradição negra, esse olhar negro para todos, para nós, né, leitores. E um outro livro também interessante, da muito importante escritora da literatura negra brasileira, Miriam Alves, Mariela. Esse livro é interessante, né, que ele traz várias vozes, principalmente vozes ancestrais silenciadas, né, da linhagem negra. Nós olhamos, nós lemos, nós vamos falar de duas famílias, uma família negra e uma família branca, e todas as dificuldades da relação, mas principalmente do ponto de vista da família negra, todas as peripécias, né, dessa estada. E aí nós vamos para o quarto ponto. A linguagem, ela se baseia na discursividade expressiva, trazendo esse olhar negro para todos nós. E um dos primeiros livros, né, é um livro policial muito interessante, O Crime do Caso Valongo, né? Ele é o segundo livro da escritora Eliane Alves Cruz, onde ele traz uma situação ali que ocorre em Valongo. Valongo, como nós sabemos, era onde todo o negro que foi sequestrado e escravizado, ele, no primeiro momento ele chegava, antes de ser vendido, antes de ser leiloado, ele chegava nesse Valongo, nesse espaço Valongo no Rio de Janeiro, e ali ele ou era limpo,
ou era tratar suas feridas, ou tratar suas desnutrição. Mas o que é interessante é, esse livro, ele fala desse momento, né, por volta de primeira, segunda década de 1800, e vai falando de toda a situação, de como eram as relações dos negros e dos não negros naquele momento. Crime do Carlos Valongo, que traz esse olhar, essa fala. E um outro, extremamente importante, que é representativo dessa escrita negra, é o Cadernos Negros. O Cadernos Negros, ele tem um marco muito importante na literatura negra brasileira. Mas principalmente esse Caderno Negro, onde essa polifonia, essas várias vozes, essas várias tradições da literatura negra brasileira é apresentada. Prosa, poemas, com muita poesia, com muita ficção, com muito olhar negro para a nossa literatura. Então, em cima desses 4 pontos se fundamenta a literatura negro brasileira, né? E agora vamos falar um pouco dos precursores. Eu gosto de falar que essa literatura negro brasileira, o que ela é? Ela é o negro na primeira pessoa, ele escrevendo e ele falando. Para se praticar, para estar nessa literatura negra, ou para se entender essa literatura negra, esse autor ele tem que se assumir negro. E um dos primeiros textos, né, que foi nos trazido pelo Luiz Motti, é um texto da Esperança Garcia. Esperança Garcia é uma escrava, né, que foi escrava de padres jesuítas. E aí, naquele momento, o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas, ela foi separada de todos da família, né? Ela foi para um outro lugar. E, num determinado momento, ela escreveu uma carta ao governador do Piauí, relatando essa situação. Quem olha, quem percebe quem é Esperança Garcia, ela, por uma força da lei, né, ela se tornou uma das primeiras advogadas. E aí há uma avaliação que isso seria uma expedição, né, um texto de advogado. Eu e outros literatos, mas entendemos isso como um texto de literatura, que ela fala o que esse leitor quer saber. Ela faz um texto para convencer esse leitor, faz uma ficção para convencer esse leitor. A história conta que o governador não leu, não teve uma resposta, mas alguns anos depois, né, foram fazer toda uma contagem de escravos e percebeu que Esperança Garcia tinha fugido e estava lá com seu marido e filhos. Essa é muito interessante. Uma outra precursora é Maria Firmina. E vale a pena discutir ou mostrar porque estou usando a imagem da Ruth de Souza. Todas as imagens que nós temos, se fizermos uma procura na internet, vai encontrar uma Maria Firmina extremamente embranquecida, ou se não, confundida com uma outra escritora gaúcha. Para representar essa Maria Firmina, quem era? Uma negra, né? Filha adotada, né? Nascida em 11 de março de 1822, no Maranhão, que se formou professora. Eu trouxe a imagem da Ruth de Souza. Maria Firmina, em 1859, seguramente foi a primeira mulher negra que publicou um romance na América Latina. E o romance dela é Úrsula. Nós sabemos que esse romance, né, um romance nas categorias onde estudamos literatura, um romance romântico, onde tem toda uma peripécia de uma mocinha que precisa encontrar seu mocinho, e é o que conta o livro Úrsula. Porém, o que é interessante é que outros personagens tão importantes quanto os personagens principais é um núcleo de negros que são escravizados, onde eles interferem, eles contribuem, né? O negro aqui, ele não é um personagem cômico nem um vilão. Ele é um personagem que move a história, que traz as histórias. Então, lembrar que Úrsula foi publicado em 1859.
Maria Firmina é interessante pelo trabalho dela, porque ela foi professora, então fundou várias escolas, ensinou, escreveu, né, o hino à abolição. Ela teve toda uma ação, né, todo um trabalho em prol dessa questão da abolição da escravatura, ou pelo menos de olhar para esse negro. E temos, que vale a pena perceber, esse outro livro de Bárbara Simões, que é Firmina, onde nós temos, numa ficção, contar toda a trajetória da Maria Firmina. Maria Firmina, seguramente, ela foi, com certeza, a primeira negra que publicou um romance. O que é interessante é que depois dela, né, nós temos aqui Luiz Gama, que vale a pena um poema dele. A história do Luiz Pinto da Gama, ele nasceu em julho, né? Nasceu em 1830, de uma alforriada, uma negra alforriada, Luísa Malim, e que participou de todas aquelas revoltas na Bahia. Ele é baiano, que participou de todas aquelas revoltas da Bahia. E dentro de uma dessas revoltas, a Luísa sumiu. E o Luiz Gama foi morar com o pai. Ele é filho de uma negra com um também fidalgo português branco. Em determinado momento, o pai o vende para pagar as dívidas. Então você imagina que Luiz Gama foi vendido lá em Salvador, foi trazido num navio até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, andou, né? E foi comprado por um pessoal de Lorena, sendo que Lorena, ele foi vendido para um pessoal de Campinas, que quando chegou em Campinas, o dono, né, dessa fazenda em Campinas falou: da Bahia eu só quero azeite de dendê. Por quê? Naquele momento, negros vindos da Bahia eram tidos como revoltosos, desculpe. Ele voltou para Lorena e aí começou a ser um escravo caseiro. Aos 18 anos, né, aos 16 anos ele aprendeu a escrever e aos 18 anos ele provou que era livre. É imaginar que, naquele momento, o negro ele tinha a mesma condição da mãe. Se a mãe fosse livre ou forreada, ele era livre. Se a mãe fosse escrava, ele era escravo. Então, num determinado momento, Luiz da Gama se provou que era uma pessoa livre. Nisso ele foi trabalhar, né, como ajudante ali na Secretaria de Justiça. Ele primeiro foi ser policial, né, trabalhar no Exército, e em determinado momento foi trabalhar na Secretaria de Justiça. E, ao mesmo tempo, ele estudou, né, ele comparecia às aulas, queria frequentar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Infelizmente, naquele momento, ele não foi aceito como aluno, mas ele se formou um advogado leigo. E, diz a lenda, com apoio de amigos e da maçonaria, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Luiz Gama, além de advogado, ele era escritor e jornalista. Ele é um dos que, na literatura negro-brasileira, ou pelo menos como precursor dessa literatura negro-brasileira, ele é menosprezado, é tido como um poeta menor. Mas foi um primeiro dos escritores, o primeiro dos poetas que teve esse olhar negro, teve todo esse pedido, né, todo esse pedido de se perceber que o negro era pessoa, era alguém e merecia ser bem tratado. Uma outra escritora também que tem a trajetória muito parecida com a da Maria Firmina, quer dizer, era escritora e se tornou professora, é Luciana de Abreu, lá, né, no Rio Grande do Sul. Ela, né, era uma defensora da emancipação feminina e foi a primeira mulher que participou de uma sociedade Parthenon literário. Ela foi abandonada nas rodas dos enjeitados e é uma escritora muito interessante. E um dos escritos dela é esse, né? Luciana Gama, que merece ser melhor estudada. Subindo um pouco, nós temos Cruz de Souza, João Cruz de Souza.
seguramente o maior poeta simbolista do mundo. Só que, infelizmente, né, pouco ou quase não estudado ou considerado aqui no Brasil. Quem lembra, né, estudando Cruz de Souza, falava que ele, como poeta, ele tinha vergonha de ser negro, todos os versos dele usam expressões brancas. É uma forma de analisar muito por cima da coisa. Escurecendo um pouco mais, Cruz de Souza tinha um papel muito importante, teve um papel muito importante. Ele se formou, ele foi ser advogado, ele conseguiu tentar assumir um cargo de promotor público na cidade de Laguna, só que esse cargo ele não foi aceito, ele foi expulso da cidade, ele e sua família foram para o Rio de Janeiro. Cruz de Souza ele morreu muito cedo, muito jovem, ele e toda a família. Mas ele tinha todo um trabalho dessa crítica, desse olhar negro nessa sua literatura. E hoje, graças a toda uma arqueologia literária, está se percebendo que ele escreveu como pseudônimo contra toda essa questão da escravatura e participou e era sócio de vários jornais abolicionistas. Porque é interessante, né, hoje a gente fazer uma crítica sobre um negro no século retrasado, no momento onde ser negro, preto era um sinônimo de escravos, né? Assumir-se negro, né, era fato, né? Principalmente para Cruz de Souza, que estava na pele, né? Porém, ele sofria e sofre, né? Sofria e sofreu várias rejeições. E agora sofre de não ser considerado um escritor importante como ele é. E se me permitem, tem um texto dele, uma prosa poética chamada O Emparedado. Eu vou dizer o último trecho do Emparedado. Não, não e não. Não transporarás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti, adiante, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita, baterás, esbarrarás ansioso, aflito numa parede horrendamente comensurável de egoísmo e preconceito. Se caminhares para a esquerda, outra parede da ciência, da crítica, mais alta que a primeira, que mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda há uma nova parede feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se levará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível. Parede da imbecilidade, ignorância, te deixará num fim espasmo de terror absoluto. E nas pedras, mais pedras se sobrepõerão, as pedras já acumuladas, mais pedras, pedras dessas odiosas, caricatas, fatigantes. Civilizações e sociedades, mais pedras, e as estranhas paredes hão de subir, longas, negras, terríficas, hão de subir mudas, silenciosas até as estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado, emparedado dentro do teu sonho. Cruz de Souza. E aí nós chegamos na sequência desses precursores em Machado de Assis. Machado de Assis vale um programa, vale um trabalho todo, que seria muito pouco qualquer trabalho de Machado de Assis. Ele é o maior escritor da língua portuguesa. Ele era um homem da escrita, um jornalista, editor de vários jornais. Ele escrevia, ele vivia da escrita, né? Era um negro. E uma das críticas, e aí está se conseguindo perceber que essas críticas são infundadas, que Machado de Assis ele tinha vergonha de ser negro, também como Cruz de Souza. Volto a falar como Cruz de Souza. Era difícil. Você imaginar você ser negro, né? Ser um preto, ser um pardo, né?
naquele momento, né, da abolição, onde negro, pardo e preto eram sinônimos de escravo. Machado de Assis teve que trabalhar muito, ele foi, até os 15 anos, é analfabeto. Ele aprendeu a ler e a escrever sozinho, junto com trabalhos dele. E escreveu e foi editor de vários jornais. E escreveu vários livros, como a gente sabe, Dom Casmurro, Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas, Borba, Esaú Jacó, esses são os romances. Fora peças de teatro, ensaios e críticas. Machado de Assis foi um homem das letras. Além, né? E se fizermos uma análise, como o professor Eduardo faz, uma análise dos livros de Machado de Assis, vamos perceber como os personagens, né, vamos dizer um qualquer, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um romance, né, o maior romance de Machado de Assis, que ele é contado na primeira pessoa, quem conta é o Bentinho. Né? Classe média, né? Que não trabalha, um branco, né? Feliz fazendeiro, né? Que classe média, que não faz nada. E aí é onde o Machado de Assis mostra sua crítica, mostra sua capoeira. Ele trazendo um romance no estilo, no formato de lembrança do Bento Santiago, narrando sua vida, ele consegue fazer uma crítica forte, ferrenha, a toda a sociedade naquele momento, a todos daquela sociedade. Era a forma de Machado de Assis fazer toda a sua crítica, mostrar toda a sua indignação com aquele momento. E também, graças a vários arqueologia literária, se percebe que Machado de Assis contribuiu em muito, com pseudônimo, com vários jornais e em vários textos, fazendo uma crítica forte à escravatura naquele momento. Machado de Assis é um personagem muito importante e que está sendo e é resgatado importante. E aí o que nós temos, né, na ideia da literatura, nós temos a abolição da escravatura, esse momento da abolição. Esse momento que aquelas pessoas que estavam escravizadas, né, sendo os braços, elas são relegadas à rua, relegadas aos piores locais. E que aí, né, para você escravizar alguém semelhante, você tem que rebaixá-lo. É aí que nasce o racismo. Nasce você achar que o outro grupo é pior, né, que você. E o que nós temos, né, vindo depois da abolição, escritores, né, que começaram ou nasceram nesse momento, um dos primeiros que é importante é Lima Barreto, Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele era filho negro, mulato, de uma família, né, o pai era tipógrafo e a mãe era professora, que em um determinado momento a família perdeu esse poder aquisitivo, né, ou teve alguns problemas financeiros, contando mesmo com a proteção de um visconde de Ouro Preto na época, que propiciou até que Lima Barreto estudasse engenharia. Lima Barreto, a contribuição dele na literatura, entre vários romances, vários textos, também era jornalista, mas principalmente um texto Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse foi o primeiro livro poderoso dele. Mas um livro interessante que conta toda uma história de um lado é um outro, né, sobre as recordações do escrivão Isaías Caminha. Esse livro é muito interessante. Mas para mostrar esse testemunho, essa situação do Lima Barreto, tem esse texto de um conto, Diário Íntimo, que foi publicado após a morte dele. O importante da literatura do Lima Barreto são outros livros, né? Numa e Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga, Cemitério dos Vivos. Num determinado momento, né, no começo do século passado, século XX, nós tivemos Lino Guedes.
Linus Guedel nasceu na região de Socorro, né? E aí não sabe muito bem a data do aniversário dele, se foi em 1906 ou 1897. Mas ele foi um dos primeiros negros que publicou os seus livros, os seus escritos, né? Trabalhou, ele trouxe o público todos os seus escritos, e ele tinha essa voz, essa fala, né? E vale a pena pelo menos, né, falar um poema dele. O interessante desse texto Sem Algema é as camadas que ele faz. Ele faz uma crítica, ele conta uma história sobre a questão da escravidão e coloca que foi uma concessão da realeza, né? E uma outra camada é assim, que essa realeza concedeu, quer dizer, ela libertou, né? E não trouxe nada, só colocou ele nos piores lugares, né? E ainda o negro está, né? O homem e a mulher negra ainda estão presos. Isso é interessante, assim. Na sequência, uma escritora muito importante é Antonieta de Barros. Vale a pena se deter sobre Antonieta, né? Além do que, daquela questão de filha de lavadeira, tudo, Antonieta foi deputada. Foi deputada, foi uma das primeiras deputadas federais negras. E além desse exemplo, além desse paradigma, ela que instituiu, né, o Dia do Professor. Ela, como professora, instituiu 15 de outubro como o Dia do Professor. Mas o que é interessante dessa, ela escreveu, teve vários escritos, né, publicou vários textos, vários livros, né, tem várias histórias, até temos um livro infanto-juvenil contando a trajetória dela. Ela fundou um jornal, então ela era jornalista, seus artigos todos publicados. Vale a pena uma leitura de um texto dela. Antonieta fez todas essas ações lá no Rio Grande do Sul, fora os seus livros, muito importante. Aí vale a pena um momento, uma pausa. Nessa ideia de darmos uma introdução ao que era essa literatura negro-brasileira, não podemos deixar de falar da literatura no mundo, porque fomos influência e recebemos influência. Então, é imaginar que essa literatura negro-brasileira é nova, né? Ela começou no século passado. Começou graças a quê? A toda essa questão dos movimentos sociais, nessa América toda, né? Um dos pontos seria na década de 20, nos Estados Unidos, começou toda uma discussão. E ali começou toda uma ação, uma questão de escrita de negros norte-americanos escrevendo, falando sobre seu ponto de vista do que era ser negro norte-americano. Também com uma influência da música. E esse pensamento, esse movimento social, essa preocupação e essa ação na literatura, ela teve influência na Jamaica, no Haiti, em Cuba. E, mais ou menos na década de 1930, ela foi para a França. E lá se fortaleceu, né? Junto com toda essa migração de negros, né, franceses ali, toda uma discussão, e se formou essa ideia dessa literatura negro-brasileira. Ela está formada, está composta, né, dessa questão da escrita, da música, do teatro e da dança. E foi nesse olhar, nessa influência, que nós tivemos o início, né, da literatura negro-brasileira. Até agora nós estamos falando dos precursores, agora nós vamos falar dos primeiros, né, escritores, né, dessa literatura negro-brasileira. E um dos primeiros é Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento é um ativista, um pensador, artista plástico, poeta, teatrólogo, né?
um dos maiores defensores dessa cultura negra brasileira. Ele nasceu e é interessante pensar nessa data, 14 de março de 1914, em Franca, né? E ele começou ali em Franca toda uma discussão, todo um estudo, todo um trabalho dessa questão no movimento social. A partir do momento da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, ele começou a formar todo um teatro, né? Todo um trabalho teatral. Influenciado por obras americanas, ele começou todo um trabalho de teatro, né? No Teatro Experimental do Negro, onde lá tivemos Ruth de Souza, Antônio Pitanga. Então, um dos primeiros escritores dessa literatura é Abdias do Nascimento. Uma outra escritora, né, também nesse momento, é Ana Laura dos Santos. Ela é uma poeta, foi uma poeta de Santos, que ganhou o primeiro prêmio dela como escritora. Foi num concurso no Olavo Bilac. E ela aí teve esse seu texto, né, um dos textos dela consagrado, e esse texto falando sobre o negro na primeira pessoa. Um outro interessante, que também contemporâneo do Abdias do Nascimento, que trabalhou com ele no Rio de Janeiro, é esse pernambucano Solano Trindade, que começou todo um trabalho lá em Recife, né, nos movimentos sociais, foi para o Rio de Janeiro, participou do Teatro Experimental Negro, e após um determinado momento ele veio aqui para São Paulo, foi morar no Embu das Artes, e começou todo um trabalho de resgate dessa cultura, e trazer, né, fazer toda essa discussão, né? Creio, acredito e tenho certeza que um dos nomes, né, de Embu, como é conhecido aqui no estado de São Paulo, Embu das Artes, é graças ao trabalho de Solano Trindade, da Raquel Trindade e de todos os Trindades que vieram. E é interessante todo esse trabalho do Solano Trindade. Ele tem vários textos, né? Um dos textos dele importantes Tem Gente com Fome, mas eu gosto desse texto Sou Negro, do Solano Trindade. Esse é Solano Trindade. São alguns escritores que eu estou citando que vale apenas um estudo, vale apenas um olhar importante sobre eles. E uma outra, né, é Ruth Botelho Guimarães. Ela, além de fazer essa literatura negra brasileira, ela é da região aqui, né, do Vale de São José do Rio Preto, né, de Cachoeira Paulista, e ela escreve também o primeiro livro dela, né, esse Água Funda, ele foi lançado no mesmo momento que foi lançado o livro do Guimarães Rosa, né? E ele conta, onde Guimarães Rosa fala dessa pessoa de Minas Gerais, né, desse homem de Minas Gerais, os livros, principalmente Água Funda e todo o escrito dela, fala dessa pessoa dessa região de Cachoeira Paulista, né? Faleceu recentemente. E aí que é importante, Carolina Maria de Jesus. Também nasceu em 14 de março, como o Abdias do Nascimento. E é interessante a história de Carolina de Jesus, uma questão importante para falar nesse momento, para a gente poder tomar o gosto dessa literatura. Carolina de Jesus não foi nunca uma catadora de papel que escreveu um livro. Ela era uma escritora que catava papel. Carolina de Jesus, desde a tenridade, ela sempre quis ser escritora, né? Revendo todos os seus livros, Diário de Betita, todos os seus livros publicados antes, né, enquanto viva ou depois, mostra esse interesse, esse olhar da Carolina de Jesus em escrever. Sim, o primeiro livro dela publicado foi
Quarto de Despejo. Porém, né, nessa arqueologia literária, que vale muito a pena, está se descobrindo textos dela publicados em outros jornais da época. Mas o primeiro livro, Quarto de Despejo, é um livro extremamente importante, né? Onde ela fala da vida de uma favelada. A história de Carolina de Jesus é muito interessante. Ela morava na favela do Canindé e um repórter, Audálio Dantas, ele foi acompanhar uma matéria lá e as pessoas perguntando ou falavam assim, qualquer coisa que ele perguntava, ó, pergunta para a Carolina, porque a Carolina anotava tudo. E ali nisso, quando Carolina conversou com Audálio Dantas, ela percebeu que era uma possibilidade, né, de mostrar seus escritos. Ela mostrou todos os seus escritos, né, 20 e poucos livros dele, cadernos por elas escritos, né, cadernos negros, que hoje estão, né, no Museu do Negro, e onde ele conseguiu fazer uma edição, né, ele não mexeu, mas ele fez uma edição e fez esse livro Quarto de Despejo. O que pode-se entender assim, que não foi Audálio Dantas, né, um jornalista importante para a história de São Paulo, não foi Audálio Dantas que descobriu Carolina Maria de Jesus, foi Carolina que descobriu Audálio Dantas e usou para ele. Você imaginar que, né, nesse primeiro momento, né, no lançamento vendeu mais de 600 exemplares. Até hoje, né, a primeira edição teve 10 mil exemplares. Esse livro foi um livro, muito tempo, um livro de maior sucesso, onde fala toda a situação da Maria Carolina de Jesus. E aí vale a pena ler um dos trechos do livro Maria Carolina de Jesus. Né? Ela era como um diário. Então, lerei 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia de comemoração à abolição dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só sal e feijão. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender ferros. Com o dinheiro do ferro, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva mamãe! A manifestação me agrada. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura a Dona Hilda. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Hilda, peço-te para me arranjar um pouco de gordura, para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. Inverno que chega. É no inverno que a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer no virado. Fui pedir um pouco de banha da Dona Alice. Ela deu a banha e o arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Carolina de Jesus. O importante, esse livro não é só, né, esse diário, ele tem várias camadas, trazendo um ponto de vista, trazendo uma escritora preocupada na história que vai contar, né? Preocupada em motivar, né, em contar suas histórias, em ser lida, ser entendida, ser compreendida como foi. Carolina, é interessante que a Carolina, depois desse livro, ela publicou vários outros livros, né? E aí falar, o livro Quarto de Despejo, ele foi traduzido para mais ou menos 13 línguas, né? Vendido em 40 países, né? Primeira edição, 10 mil exemplares,
E até agora acho que está por 100 mil exemplares. Outras obras, né, da Carolina de Jesus que não fizeram o mesmo sucesso, porém tem várias histórias interessantes. Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços de Fome e Provérbios. Ela também tem toda uma obra publicada posteriormente, como Diário de Bitita, Meu Estranho Diário, várias compilações. E o interessante é que Carolina de Jesus, ela gravou um disco cantando com músicas dela, né? Foi e viu e assistiu peças de teatro em cima dos textos dela. Carolina de Jesus foi um paradigma, né, para muitos, que tem uma influência muito grande até agora. Outros dois escritores importantes, né, desse começo, desse início da década de 60, de 1960, é o Carlos Assunção. Carlos Assunção está vivo nesse momento, comemorando com certeza, falando muito sobre essa questão. Ele é professor, mora em Franca também, Franca de Abdias do Nascimento, e que ele escreve, é interessante assim, ele escreve todo dia, né? E quem o conhece pelas redes sociais com certeza recebe Quando o Poeta Acorda. E esse foi um texto de Quando o Poeta Acorda. Carlos de Assunção é um paradigma para todos os escritores negros, para todos os negros. Um outro paradigma muito importante, né, é Oswaldo de Camargo. Jornalista, crítico, historiador da literatura, né, nascido em 1936. Ele tem uma produção muito forte, lançou um livro, né, esses dias, muito importante. E ele também, né, um dos primeiros textos, né, romances, escrito dele é O Carro do Êxodo. Aí nós temos esse texto dele. Escolha. Então, o que nós estamos nesse momento? Nós chegamos agora na década de 70, né? No final da década de 70. Então, vamos fazer uma lembrança de como estava o Brasil nesse momento, né? Desde 1964 nós tivemos o golpe militar, onde muitos, e principalmente em 68, muitos direitos foram tirados, né? Foram alijados da população. Tínhamos uma esquerda que estava trabalhando com uma guerrilha, tentando buscar opositor desse governo. Tínhamos, né, começando aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a poesia marginal. Mas no começo da década de 70, meados da década de 70, esses poetas marginais conseguiram ter editora. Porém, nós tínhamos grupos de negros que escreviam, que não eram olhados pelas editoras. E aí, como diz um dos escritores cultos, então a gente vai fazer. E aí foi um marco, foi a questão dos cadernos negros. Cadernos Negros, né, foi um grupo de escritores que se reuniram e resolveram se autopublicar. Né? Oito escritores, né, que estavam juntos, perceberam que a potência que tiveram em 1978, né, quando foi a inauguração ou o início, né, do movimento negro unificado, eles publicaram os Cadernos Negros. E Cadernos Negros é muito importante. Porque você imagina assim, nós temos assim os números, Caderno Negro 39, 40, se a gente procurar. Essa é uma publicação que todo ano, né, desde 78, apresenta livros, né, poesias, contos escritos por negros daqui e de lá, né, de todo o Brasil. É uma publicação muito potente, onde traz
esse olhar negro, né? Tanto é que eu coloquei como um dos paradigmas, traz esse olhar negro. Então é um orgulho para um escritor ter seus poemas, seus escritos publicados no Caderno Negro. É a mais que mais longínquo. E é uma das candidatas assim, ao prêmio Jabuti, Cadernos Negros, o Caderno Negro vai para receber. Indo um pouco mais para frente, essa é mais ou menos a história dessa coletânea. E aí nós temos o Kut, que ele foi um dos idealizadores desse Caderno Negro, né? Ele é um militante negro que está aí, doutorado, mestre, doutor em letras pela Unicamp, onde ele faz uma obra comparando Lima Barreto, né? Falando de Lima Barreto, né? E Cruz de Souza. Vale a pena esse texto Quebranto do Kut. O Kut tem uma produção muito potente, muito viva, muito forte, né? E, por favor, um outro exemplo, um outro trabalho, um outro paradigma é Esmeralda Ribeiro. Esmeralda Ribeiro também faz parte do Caderno Negro, ela é alguém, junto com o Márcio, que faz acontecer, né? Jornalista, poderosa, né? Com um texto potente também. Então, isso tudo são olhares que nós temos, uma introdução a essa literatura negro-brasileira. Essa literatura negro-brasileira é maior, ela é mais forte, ela é mais potente do que o pouco que eu falei aqui. Então, a ideia é que vocês, né, que se interessaram, né, começar a perceber, estudar e valorizar quantos escritores negros vocês leram, que obras vocês leram. Para terminar, né, vou fazer esse texto da Esmeralda Ribeiro. Sim, faltam outros escritores, né? Conceição Evaristo, Jaride, Michael Akin. São todos esses que contribuem em muito, né, para a literatura negro-brasileira. Então, para finalizar, eu quero agradecer a atenção de todas e todos e contar que a literatura negro-brasileira é muito, infinitamente maior do que essas notas de escurecimento que eu dei agora. Vão, estudem, procurem, vejam, né? Há muitos escritores negros, há muitas histórias pretas para se ler, para se entender, contando desse Brasil. Né? Procure, leiam escritores negros. Eu, Plínio Luiz, da Silva Camilo, Plínio Camilo, agradeço a atenção, agradeço ao Centro Cultural do Alumínio essa oportunidade de falar mais um pouco sobre a literatura negro brasileira. Obrigado.